Mas, para sua boa notícia, você pode ouvir a mensagem passada no YouTube. Agora nós temos, inclusive, mais essa ferramenta para você. Você pode colocar lá no Google, lá, pesquisar no vídeo no YouTube, a paciência nossa de cada dia, que você vai me encontrar lá. Amém? Mas hoje eu quero continuar sobre esse assunto e eu quero basear essa mensagem no texto de Gênesis, no capítulo 7. Gênesis 7. Eu não vou recapitular com você a mensagem passada. Já quero ir para o texto de Gênesis 7, no verso 6. Está escrito assim: E era Noé da idade de 600 anos. Diga, 600 anos. 600 anos. Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Vou fazer uma pergunta para você. Vou perguntar para você aqui: quantos dias Noé ficou dentro da arca, irmãos? 40. As pessoas falam 40, né? É a informação mais comum que nós achamos. Mas entenda, 40 foi só os dias que choveu. Choveram 40 dias e 40 noites. Noé ficou muito mais do que isso ali na arca. Noé entrou na arca. Ele entrou na arca com quantos anos? Com ele e seus filhos, sua mulher e as mulheres e seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. No ano 600 da vida de Noé, diga, no ano 600 da vida de Noé. Diga assim, no mês segundo. Diga assim, aos 17 dias. Grave bem essa data. Naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva quanto tempo, irmãos? Quantos dias choveram? 40 dias e 40. Irmão, coloca um verso 2. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Bom, esse foi o tempo de chuva. Agora vai lá para o verso 23. Acompanhando aí? Capítulo 7, verso 23. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e com ele, e com os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra. Quanto tempo, irmãos? Então Noé saiu depois de 150 dias, é isso? Não, não é isso. 150 dias são quanto tempo, irmãos? Sim, em meses. São quantos meses? 5 meses. Aqui já são 5 meses dentro da arca. Quando a Bíblia fala que as águas prevaleceram sobre a terra, é que durante 5 meses, durante 150 dias, não havia nenhuma porção de terra. Tudo para quanto é o lado que Noé olhava, só tinha água. A água cobriu toda a terra por 150 dias, 5 meses. Choveu 40 dias, e essas águas de 40 dias se acumularam a tal ponto que por 5 meses não houve porção seca sobre a terra. Não havia porção seca alguma. As águas prevaleceram completamente. Vocês estão entendendo? Diga amém? Amém. Bom, agora vai lá para o capítulo 8. Vai para o capítulo 8. Se
você continuar lendo, você vai ver que a Bíblia vai te dando umas informações a respeito das águas. Capítulo 8, no versículo 5. Acompanha comigo. Diz assim: e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os símbolos dos montes. Deixa eu te perguntar, em que mês que Noé entrou na arca? Qual mês? Diga assim, o segundo mês. Segundo mês do ano da vida dele, aos 17 dias. Quer que eu leia novamente essa informação com você, para você não se perder? Capítulo 7, verso 11 fala isso. Pode ver na sua Bíblia, não precisa mudar não. Vê na sua Bíblia aí. Né? No segundo mês, aos 17 dias, ele entrou na arca. E aqui a Bíblia está dizendo que no 10º mês, as águas começaram a minguar e começou a aparecer a pontinha das montanhas. A ponta das montanhas começou a aparecer. O topo dos montes começaram a surgir. Mas ainda tinha muita água. Vocês estão acompanhando até aqui? Amém, amém? Eles só aqui então foram quanto tempo aqui na arca? 8 meses. 8 meses. Do segundo para o 10º mês, 8 meses dentro de um bar, sem ir para o shopping, 8 meses sem ir no x-salada, 8 meses dentro do mesmo lugar, mesma casinha, as mesmas pessoas, mesmo ambiente, 8 meses ali. Agora vai lá para o verso 13, capítulo 8, verso 13. Presta atenção, quando estão acompanhando, diga amém. E se tem alguém perto de você sem Bíblia, chama ele, convida ele para ler com você, ou acompanha no telão, está escrito assim. E aconteceu que no ano, que ano, irmãos? 600 e quanto? E um. Com que ano que ele entrou na arca? No ano 600. Aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Estava enxuta. Verso 14. E no segundo mês, aos 27 dias, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Veja, irmão, você que é bom de matemática, quanto tempo então que Noé ficou na arca? 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, peça para o Senhor falar com você. Pai, nós oramos ao Senhor, nós pedimos a Tua palavra, pedimos revelação, ó Deus, do Teu Espírito sobre nós. Senhor, ó Deus, sabemos que o Senhor nesses dias quer nos instruir. Ó Deus, sabemos que nesses dias o Senhor quer falar ao nosso coração. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, seja conosco hoje, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Ó Deus, e a nossa vida seja transformada, ó Deus, pelo conhecimento da Tua palavra. Fala com os Teus filhos, libera hoje, meu Deus, aquilo que eles precisam. É o que nós oramos e te agradecemos. Diga assim: nessa noite eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. Eu creio, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Diga: eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém, irmãos? Quero compartilhar com você ainda sobre o mesmo assunto, a palavra que tem como título: quando o trabalho é ter que esperar. Eu falei domingo passado sobre a paciência nossa de cada dia, mas hoje eu quero compartilhar sobre quando o trabalho é ter que esperar. Veja, na maioria das vezes, na nossa vida, existem situações
que exige de nós uma atitude. A maioria das vezes nós passamos por situações onde nós precisamos dar uma resposta, ter uma atitude para que aquela situação mude. Mas existem certas situações específicas que você não tem que fazer nada. Nem dá para você fazer. Não tem jeito de fazer. Você vai ter que esperar. O trabalho que você vai ter é ter que esperar. Não tem jeito de mexer. Existem situações específicas que você está fechado. O trabalho que você vai ter que ter é saber esperar. Quantos estão acompanhando antigamente? Não há o que você possa fazer para mudar imediatamente. O plano é, vamos esperar. Vamos ter que aguardar. Não tem o que fazer. Não tem o que mexer. Como estão acompanhando antigamente? Vejam, Noé, ele passou por uma situação assim. É interessante porque você achou que 40 dias e 40 noites foi o tempo que ele ficou ali na arca, sim ou não? Aquilo ali só foi o começo da história. Ele sabia que ia ter dilúvio? Sabia ou não sabia? Sabia. Ele sabia. E aí o que acontece? Não havia sobre o que orar a respeito disso. Ele ia ter que passar pelo dilúvio. No entanto, ele não sabia quanto tempo que as águas iam prevalecer sobre a terra. Ele não sabia quando é que ele ia sair de lá. Não sabia. Veja. Então, depois que parou a chuva, talvez um dos filhos dele, mais novos, talvez você fale, nossa, graças a Deus, semana que vem, tudo normal. Semana que vem estamos saindo da arca. Veja, não era nem o começo da história. Talvez você está passando por situações e você falou assim, não, agora, semana que vem está resolvido. Não. Ainda tem muito, talvez, o que esperar. Talvez você não gosta dessa notícia para você, né? Mas, às vezes, você vai ter mais um trabalho de esperar. Talvez você terá ainda um pouco mais que esperar. Sabe? E o que significou para Noé passar por um dilúvio? Quero falar algumas coisas para você. Veja, passar por um dilúvio significou passar por uma situação nova. Então entenda, porque talvez você está numa situação semelhante a de Noé. É uma situação nova. Você sabe, até aqui nunca tinha nem chovido sobre a terra. Quanto mais um dilúvio. Sabia disso? Não havia chuva sobre a terra. Apenas um orvalho vinha, mas chuva igual choveu ali, não tinha. Então era uma situação nova. E você sabe, toda situação nova gera pelo menos duas coisas: insegurança ou medo. Você já foi num lugar novo, serviço novo, uma função nova, você fica meio inseguro, é ou não é? Agora pensa, Noé, ele estava numa situação completamente nova, nunca tinha chovido, de repente, chove como choveu. E outra coisa, depois que a arca levantou, né, choveu tanto que a água levantou a arca, essa situação nova era uma situação, inclusive, de medo. Porque você imagina, a arca começa a andar, né, sobre as águas ali. Vai saber se tem uma rocha lá na frente. Vai saber se tem algum precipício logo abaixo. Era uma situação, inclusive, de medo. Você imagina os filhos, pai, a arca está mexendo, a arca está indo, o que tem à frente? E a chuva levando, a enxurrada levando. Você imagina uma situação dessa? Era uma situação também que poderia gerar nele uma sensação de impotência. Porque o que ele ia fazer? Todo mundo reclamando no ouvido dele, todo mundo pedindo que ele fazia algo. Agora o que ele ia fazer? A arca estava sendo levada pela água, vai que tinha uma rocha ali bem na frente, o que ele ia fazer? Não tinha o que fazer. Tem situação na sua vida que é assim também, sim ou não? Veja, estou falando de situações muito específicas, porque a maioria das vezes tem situações que nós precisamos agir. Mas em determinadas situações, a única atitude que você tem que ter é ir orar. É ir orar. E depois de orar, continuar orando e esperar. Não tem o que fazer além disso. É orar e esperar. É orar e confiar. É orar e não agir. Como você entendeu antigamente? Assim, quando o trabalho é ter que esperar. Veja, Noé estava numa situação assim, uma situação nova, uma situação de insegurança, de medo, de impotência, e além do mais, uma situação de desconforto. Irmão, porque você já imaginou ficar mais de ano num barco, num navio, numa casa,
cheio de animal, de tudo quanto é tipo, né? Enfrentando ali aquele calor, tendo que cuidar das higienes, tendo que fazer, tendo que ver se nenhum estava doente, né? Tendo que verificar se não tinha nenhum que morreu, cuidando o tempo inteiro, né? O mau cheiro, o odor, né? Tendo que cuidar às vezes ali da alimentação, porque ele não sabia quanto tempo que ele ia ficar lá. Ele não conseguia saber quando é que ele ia começar a sair da arca. Ele não sabia. Então a alimentação também tinha que ser dosada. Eles tinham que cuidar dos animais, porque se um animal morresse era prejuízo. Porque depois a terra deveria ser novamente reorganizada. Você está entendendo? Diga amém. Veja, além disso, aquela sensação de incerteza. Até quando que a gente vai ficar nessa arca? Até quando? Quando é que será que a gente vai poder descer? Quando é que as águas vão começar a baixar? Eu acho que está demorando baixar demais. Essas águas estão demorando a ceder muito. Você imagina, todo dia talvez os filhos olhavam para ver se tinha alguma coisa nova, só água. Dorme, acorda, levanta, só água. Dorme, acorda, levanta, água. Dorme, acorda, levanta, água. E papagaio falando no seu ouvido, porque a bicharada estava solta. Veja, isso às vezes é como um cenário que você passa. Você está precisando de uma mudança na sua família, no seu trabalho, mas todo dia você acorda, levanta, olha, está do mesmo jeito. Dorme, acorda, levanta, a situação continua a mesma. Você ora, você está desejando que aquela situação muda, mas você olha e só tem a mesma coisa o tempo inteiro. E não tem o que fazer, muitas vezes. No caso de Noé, não tinha o que fazer. Ele tinha que esperar as águas baixar. Ele ia conseguir fazer alguma coisa a respeito disso, irmão? Qual ser humano vai conseguir fazer as águas de um oceano baixar por conta própria? Porque ali era um oceano enorme. Ele, por mais que ele quisesse, ele ia conseguir ficar pegando, tirando água de lá para ver se o negócio baixava? Não tem trabalho aí. A única coisa que resta é esperar. O oceano é grande demais, as águas são grandes demais. Só Deus pode fazer. Só o Senhor pode fazer baixar essas águas. Vocês estão acompanhando? Diga amém. Amém. Vejo tem situações na minha vida, na sua vida, que é assim. Só Deus pode fazer baixar as águas. A única coisa que você tem que fazer é orar. Amém. E esperar. A única coisa que você tem que fazer, o recurso que você tem é esse. Né? E de repente, é interessante, porque só foi depois de 5 meses que a arca parou. Enquanto isso, a arca foi perambulando pelos oceanos. Né? Foi perambulando. Você imagina aquela sensação de ter que depender de Deus mesmo. Senhor, não deixa aparecer nenhuma rocha, né, no meio do caminho para furar essa arca, não, senão nós estamos enrolados. Senão nós vamos ser almoço de tubarão. Né? E você imagina ali, no meio, a semana após semana, né, eles tendo que contar para não ter nenhum precipício. Veja, irmãos, é assim muitas vezes na nossa vida. Você tem que confiar no Senhor completamente, você não tem outro recurso. Você não tem outro recurso. Nem, você até quer fazer, mas não tem recurso para fazer, é só Deus. Como você entendeu? Diga amém. Mas teve um momento que as águas começaram a baixar. E a Bíblia diz o seguinte, depois, no capítulo 8, verso 5, acompanha comigo. A Bíblia diz assim: e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram o topo dos montes, os cimos dos montes. Ele percebeu as montanhas se descobrindo. Aí ele pensou, bom, está chegando o momento. E aí, a Bíblia diz que acontece algo. Verso 6, quando estão acompanhando, diga amém. Ele faz o seguinte: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. Ia e voltava. Verso 7, irmão. Soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Na Nova Versão Internacional fala que esse corvo ele saiu e ficou dando voltas. Alguma versão está assim?
Na versão internacional fala que ele saiu e ficou dando voltas. E sentava, né, ali em algum lugar da arca. Ele não voltou para Noé. Eu quero falar a respeito disso. E a Bíblia diz o seguinte, verso 8. Aí depois ele soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, o que a pomba fez, irmãos? Tornou a ele para a arca. Diga, tornou a ele para a arca. Que as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo. Veja, primeira coisa que Noé fez aqui. Quando você está esperando uma situação, você está achando que nada está mudando, você olha, você só vê água. Você olha, a paisagem parece a mesma. Você olha para a sua família, está orando, mas você parece que não mudou nada. Você olha para a sua vida financeira e você passou longe, mas parece que não mudou nada. Aprenda com Noé algo. Aprenda com aqueles que souberam esperar. Considere que podem existir coisas além do que os seus olhos podem ver. Fala para o seu vizinho, irmão, considere que podem existir coisas além do que você está vendo. Bem, por que ele soltou um pássaro? Porque o pássaro poderia ver o que ele não estava vendo ali. Ele falou, eu vou soltar esse pássaro aqui, ele vai voltar para mim e eu vou ter alguma informação. Eu vou soltar esse pássaro aqui e quando ele voltar eu vou saber como é que está lá fora. Por quê? Ele considerou, bom, eu estou vendo tudo isso aqui, mas pode ser que existam outras coisas além do que eu estou vendo. Como você está entendendo antigamente? Fala para o seu vizinho, está acontecendo outras coisas além do que você não está vendo. Fala para o seu vizinho aí atrás, irmão, está acontecendo coisas que você não está vendo. Deus está fazendo a sua família e você nem está vendo. Deus às vezes está fazendo a sua vida financeira e você não está vendo. Deus está preparando a promoção para você e você não está vendo. Oh, aleluia! Quantos dizem glória a Deus a respeito? Olha, fiz isso, soltou o corvo e a pomba. Mas sabe uma coisa? Que aprenda isso também, vamos aprender isso. Não faça a sua consideração baseado em critérios naturais. Não faça a sua escolha, ou não considere a situação, ou não considere a possibilidade, porque você olha, você só vê água, aí você quer considerar outras possibilidades. E se aquele irmão? E se aquela irmã? E se aquele emprego? Esse aqui eu perdi, mas e aquele outro? E aquele relacionamento você perdeu, mas e talvez aquele irmão? E talvez aquele, considere outras possibilidades, mas não faça isso baseado em critérios naturais, não. Veja, Noé, ele foi considerar se tinha outras possibilidades para, além do que ele estava vendo ali, além de água. E aí, ele foi usar algo para essa consideração e essa escolha, que foi um pássaro. E na hora de escolher os muitos pássaros ali na arca, ele teve que fazer uma decisão, fazer uma escolha. E ele escolheu quem, irmão? O corvo. Os irmãos conhecem o corvo? Podia ter colocado aqui, né? Corvo, veja, o corvo, ele é um animal que ele teve critérios naturais para isso. Porque de fato o corvo, ele vive em quase todo tipo de ambiente. Sabia disso? Ele vive em quase todo tipo de ambiente. Quase todos os lugares do mundo tem corvo. E aí Noé pensou, não, então eu vou soltar um desses. Da sua espécie, chamada espécie Passeriformes, se tiver algum biólogo aí, precisamos ter biólogos, Ele é o maior da espécie dele. E sabe uma coisa? Ele se alimenta até de animais mortos. Então, Noé falou, não, então eu vou soltar esse aqui, porque esse aqui ele é bruto. Vou soltar ele. Esse aqui, esse pássaro aqui, talvez eles fizeram uma reunião familiar, qual vamos soltar? Solta o corpo tem isso, tem aquilo, vamos soltar ele. Veja, Noé escolheu ele. Só que ele não voltou. Noé soltou o corvo para ver se ele trazia informação para ele. Só que o corvo, ele não voltou.
E aí, o Senhor falou muito comigo, sabe por quê? Porque nós podemos ou ser como o corvo ou como a pomba. Repara, acompanha comigo, Gênesis 8, no verso 6 ao 12. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou o corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. Ele ficava dando voltas ali. E até que se secaram as águas, e aí ele sumiu. Desapareceu. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou para ele, para a arca. Porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou e recolheu consigo. Esperou uma semana, 7 dias, e de novo soltou a pomba da arca. E o que aconteceu, irmãos? No verso 11, à tarde, o que aconteceu? Diga assim, ela voltou. Fala para o seu vizinho, ela voltou. A pomba voltou. E traziam no bico uma folha nova de oliveira. Diga, uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e aí sim ela foi embora. Presta atenção. Existem crentes que são como corvo, existem crentes que são como pomba. Existem crentes que são como corvo. Veja, o corvo, ele foi independente. Sim ou não? Ele deve ter pensado, o quê? Depois de um ano aqui dentro dessa arca, eu voltar para lá? Não. Depois de um ano confinado aqui, já até esqueci como é que voava, agora que eu tenho a oportunidade, não volto não. Talvez Noé ficou chamando, vem cá, corvo, vem cá, corvinho. Não voltou não. A Bíblia diz que ele ficou dando volta perto da arca e não voltou. Vê aí, e é interessante que a Bíblia diz o seguinte: depois que as águas secaram, sumiu. Pegou descendo. Veja, irmão, tem crente que é igual o corvo. É só ele ter uma oportunidade que ele some. Veja, quando Noé soltou o corvo, veja, porque de todo, ele deveria ter pensado, Noé está me dando uma oportunidade. De todas as árvores dessa arca, eu fui o escolhido para esse grande trabalho. Mas foi só Noé dar a oportunidade para ele, porque ele tinha um propósito. Tinha ou não tinha, irmão? Qual que era o propósito do corvo? Dar uma volta, ver se tinha alguma coisa e trazer para Noé. Mas quando ele teve a oportunidade, o que ele fez? Não, meu, faz isso não. Vou fazer isso não. Ele agiu por conta própria. Ele resolveu tomar outros caminhos. Tem crente que é desse jeito. Deus tem um propósito na vida dele. O líder fala qual é o propósito de Deus na vida dele. Ou você dá uma oportunidade para ele fazer tal coisa. Mas assim que ele tem a oportunidade, ele resolve ir por outros caminhos. Ele resolve agir por conta própria. Ele vai por outro rumo e não cumpre o propósito pelo qual Deus estabeleceu para ele. Fala para o seu vizinho, Deus estabeleceu um propósito na sua vida, irmão. Fala para ele assim, não seja como o corvo. Cumpra o propósito que Deus tem para você, irmão. Não age independente. É interessante como que até na natureza tem um pássaro independente. Você pode uma coisa dessa? Mas tem uma segunda característica do corvo. Além de independente, isso aponta para nós. Além de independente, o corvo foi ingrato. Corvo ingrato. Sim ou não, irmãos? Porque se não fosse Noé e a família dele, o que tinha acontecido com esse corvo? Tinha morrido. Porque nenhuma ave tinha lugar para pousar. Não tinha lugar para pousar. Então até as aves que voavam morreram também. Porque elas saíram voando. Mas chega um momento que cansou, irmão. Chega um momento que até a árvore mais bruta, ela morria afogada. Não tinha onde pousar. Aí aquele corvo, Noé e a família dele, coloca dentro da arca. Vou salvar a sua vida, corvo. Você vai ficar aqui na arca comigo. Salva a vida dele, dá comida para ele. Aí na hora que Noé mais precisa, pegou descendo. Na hora que Noé mais precisa do corvo, o corvo vai embora. Corvo ingrato. Fala pro seu vizinho, sai fora do corvo ingrato. Sai fora.
Agora, veja, irmão, tem muito crente que é como um corvo, sim ou não? Repara, aqui a igreja é como uma arca, sim ou não? É como uma arca. E é dentro da arca que você encontra a salvação. Diga amém. Fora da arca só tem o quê? Morte. Então aí no belo dia você resolve, não, eu tenho que entrar dentro dessa arca, porque se eu ficar lá fora, eu vou morrer afogado. O pecado vai me consumir. E aí você entra dentro da arca. Deus usa alguém, o seu líder, um irmão, para trazer você para dentro da arca. Irmão, vamos entrar na arca. Irmão, vamos entrar na arca, irmão. Irmão, vamos entrar na arca. E aí você entra. E aí esses irmãos cuidam de você. Esses irmãos alimentam você. Cuidam de você por muito tempo. Aí na hora que aparece um Noé que precisa de você, você bate asas e sai voando igual o Red Bull. Veja, irmão, tem muita gente que é crente como o corvo, crente ingrato. Alguém trouxe ele para dentro da arca, alguém tem que cuidar dele dentro da arca, mas na hora que dá oportunidade para ele cumprir o propósito, ele pega descendo, ou melhor, bate asas voando, sai fora, crente corvo. Mas tem ainda uma terceira característica desse corvo. Interessante, irmãos, que esse corvo ele teve que fazer uma escolha. Ele ficou 1 ano ali na arca. Não, quase 1 ano. Por volta, mais ou menos. E aí, na hora que ele teve a oportunidade, Noé trouxe ele. Você imagina ele, aquele corvo bandido, né? Noé pega ele lá, no celeiro, vem cá, corvinho, estampa a janela, sobe com ele. Na hora que ele vê o céu, acho que ele não se aguentou. Na hora que ele viu a oportunidade de voar, ele começou a saculejar talvez nas mãos de Noé. E aí é interessante porque ele teve que fazer uma escolha. Porque a Bíblia diz que quando Noé soltou, ele ficou dando voltas, sim ou não? Volta lá. Ele ficou dando voltas, né, até que a terra começou a secar mais e ele foi embora. Ou seja, ele passou talvez algumas noites ainda ali em cima da arca. Aí Noé tentava pegar ele, ele voava, né? Ficou por ali. E aí, ao fazer essa escolha de ficar fora da arca, ele, na verdade, se decidiu a se alimentar da morte. Porque não tinha planta ainda. Não tinha árvores à mostra ainda. Mas com certeza tinha muito corpo em decomposição boiando. Que a humanidade inteira, a natureza inteira estava morta. Você sabe, tem alguns corpos que resistem a um tempo bom. E o corvo, ele se alimenta de animais mortos, de corpo morto. Então, quando ele decidiu ficar fora da arca, porque dentro da arca tinha alimento, mas fora da arca só tinha corpo morto. Quando ele falou assim, não aguento ficar dentro dessa arca mais não. Não, nem aquela bicharada toda, o povo falando no meu ouvido, não sei o que, não. Vou ficar fora da arca. Só qual que é o problema? Fora da arca só tem morte. Sacode seu vizinho, fora da arca só tem morte, irmão. Presta atenção. Fala pro irmão de trás. Fala, irmão, fora da arca só tem morte, irmão. Você quer ficar fora da arca? Veja, irmão, a igreja é a arca. Diga amém. A igreja é a arca. Só que dentro da arca, vamos ser honestos, o que tem dentro da arca? Tem imperfeição e desconforto. Tem ou não tem? Dá uma olhada pro seu vizinho aí, dá uma olhada assim de scanner. Veja, tem muita imperfeição nele. Tem ou não tem? E outra coisa, tem desconforto dentro da arca. Mas tem uma vantagem, tem vida. Dentro da arca tem vida. Quantos estão vivos aí? Aleluia! Agora, fora da arca, vai continuar tendo imperfeição. Vai continuar tendo desconforto. E vai só ter morte, irmão. A única coisa pra você comer lá fora é morte. Só tem morte lá fora. Só tem corpo boiando lá fora. Aquele tanto de gente, aquele pessoal que você conhece lá, é tudo corpo boiando. Não se engane. Está tudo morto. Precisa ressuscitar. Vocês estão entendendo, amém?
Agora eu gosto da pomba. A pomba, ela ganhou meu coração. É interessante, irmão, porque o corvo ele foi independente, ele foi ingrato, ele resolveu se alimentar na morte. Aquele corpo bandido, né? Mas a pomba, presta atenção, a pomba, ela foi paciente e fiel. Porque, irmão, presta atenção, quando Noé falou assim, não, vamos escolher um outro animal, vamos soltar uma outra ave. E aí, quando ele resolve soltar a pombinha, aí, presta atenção, a pomba, ela teve a mesma oportunidade do corvo. O quê? Tô tanto tempo sem voar, voltar para essa arca? Ela teve a mesma oportunidade. Ela tinha e ela teve a oportunidade de reconstruir a vida dela, sozinha, por conta. Porque foi isso que o corvo deve ter pensado. Porque eu vou seguir meu caminho, se vocês quiserem, vocês ficam aí, ó, tchau. Mas a pomba não. A pomba, ela voltou. Ela voltou. Noé ela foi paciente. Ela falou, não, meu tempo vai chegar. Como aquela canção que cantamos. O dia vai chegar. Tempo eu não sei, mas ela voltou. Noé soltou ela a primeira vez. O que aconteceu? Ela deu volta, e voltou. Depois, por uma semana, soltou ela de novo. Ela voou, ela encontrou uma árvore. Pegou ali um galho de oliveira. E o que aconteceu? Voltou. A pomba foi paciente e fiel. Estamos falando de paciência, não se esqueça. Ela soube esperar o tempo dela. Ela entendeu o propósito. Não, Deus tem um propósito na minha vida, eu vou cumprir esse propósito. Tem gente que basta ter a oportunidade, ele faz. Outros entendem que existe oportunidade e existe tempo. Diga assim, existe oportunidade, existe tempo. Muitas vezes a oportunidade vai vir na sua mão, mas é o tempo, irmão. Pergunta pro seu vizinho, é o tempo, irmão? Às vezes a oportunidade vem. A oportunidade veio para o corvo e veio para a pomba. Veio para os dois, mas era o tempo, irmão? Não. Por quê? Tinha um propósito primeiro. Tinha um propósito para se cumprir primeiro. Muitas vezes a oportunidade vem de você fazer muita coisa, mas avalia, é o tempo? A oportunidade veio, mas é o momento? A oportunidade de bater asas e voar chegou. Mas é o momento? Eu preciso primeiro cumprir o propósito. Quando é que a pomba foi embora? Só depois de cumprir o propósito. Amém. Repare que ela só não voltou mais depois que ela trouxe boa notícia para Noé. Depois que ela cumpriu o propósito de trazer boa notícia para Noé, Noé talvez passou a mãozinha na cabeça dela, agora pode. Cumpriu o propósito. Porque existe a oportunidade, mas existe o tempo. Quantos dizem aleluia a respeito disso? É interessante, irmão, porque a pomba foi recompensada. Sabia disso? A pomba, ela foi recompensada. O corvo, a história dele acabou aqui, ó. E muitas vezes quando você ouve falar de corvo, é sempre no sentido ruim. É ou não é? Sempre no sentido ruim. Agora, já ouviu falar de pomba? O povo gosta de pomba, sim ou não? Pombinha da paz. Né? O pessoal gosta. É interessante, irmão. Ela, na verdade, ela foi recompensada. Ela foi recompensada. E hoje ela é símbolo disso mesmo. De boa notícia. Ela é símbolo de boa notícia, de paz. Sabe o que mais? A recompensa dela foi poderosa demais, irmão. O Espírito Santo lembrou dela. Olha lá em Lucas 3. Olha lá. Lucas 3, verso 22. Pede que você encontra, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: está escrito assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de quê, irmãos? De quê? Todos juntos? O Espírito
Espírito Santo desceu sobre quem, irmãos? Desceu sobre Jesus no batismo, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me compraram. Veja, houve um dia que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Houve um momento que o Espírito Santo teve que descer sobre o Senhor. E aí perceba que o Espírito Santo, sendo Espírito, ele assume a forma que bem lhe convier, que ele é Espírito. E aí no dia que ele resolveu descer sobre Jesus, no batismo, ele não assumiu uma forma de relâmpago. Não. Ele também não assumiu uma forma de águia. Porque crente gosta de águia, sim ou não? Eu sou águia, sim ou não? Ele não assumiu forma de águia, muito menos de corvo. O Espírito Santo resolveu assumir a forma de quê, irmãos? De pomba. Ele resolveu assumir a forma de pomba. Veja, irmão, aquela pomba foi muito recompensada. Foi ou não foi? O Senhor resolveu arrumar um jeito de recompensar ela. Talvez o Espírito Santo tenha pensado: agora é o momento de descer sobre Jesus. Eu vou descer sobre Jesus, assim como aquela pomba desceu sobre Noé. Porque aquela pomba, quando desceu sobre Noé, ela estava dizendo assim: um novo tempo começa, Noé. Estou trazendo para você que o broto da oliveira tem vida por aí, Noé. Tem coisa acontecendo. Amém. É um novo tempo para você, Noé, e sua família. Então o Espírito Santo pensou: eu vou descer sobre Jesus como a pomba desceu sobre Noé, para falar para todo mundo ali: um novo tempo está começando através desse homem. Uma nova era está começando através dele. Eu venho trazer para você a boa notícia através dele. Assim como a pomba veio e trouxe a boa notícia para Noé, o Espírito Santo falou: vou descer como pomba, para mostrar para eles que um novo tempo está por vir. Não tem morte só por aí, tem vida. Vou dizer aleluia! Fica de pé no seu lugar. Quero que você põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos.